Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Amarelinho Cast, o seu podcast sobre Morragudo, histórias, lideranças e assuntos que fazem parte da nossa história. Hoje estamos com eles aqui, o casal que é sucesso nas redes sociais, eles, o Papo de Casal Podcast. Pessoal, sejam bem-vindos e com vocês, Papo de Casal. Elaine, Saulo, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Juninho? Bom, cara. E aí, conta um pouquinho dessa história pra nós aí, como surgiu o Papo de Casal e quem é Elaine e Saulo. Nossa, Papo de Casal foi assim, nasceu, pra mim foi de uma obrigação, porque pra mim era muito difícil gravar vídeos. Eu brinco que eu falo assim, ó, me coloca na frente de uma multidão pra fazer uma palestra que vai fluir, eu vou estar super bem. Mas esse lance da frente do computador foi muito idealizado pelo Saulo, né? Porque eu comecei a estudar o tema para casais. A pandemia trouxe essa necessidade. Eu atendo muito mulheres, né? Meu público-alvo nos atendimentos são mulheres. Eu, Elaine, sou psicóloga, né? Já vai fazer um tempinho aí, né? Mais de uns 10, 15 anos já. E fui afunilando meus atendimentos. Chegou num ponto de estar atendendo exclusivamente mulheres. E aí eu comecei a perceber muitas queixas, né, de mulheres em relação a relacionamento. E os poucos homens que eu atendia também, quando vinham, era porque tinham um problema de relacionamento. Então, assim, a psicologia ela é muito ampla, né? Tem vários segmentos e aí a gente vai afunilando conforme a gente vai se identificando com, né, as abordagens. E eu fui afunilando um pouco mais nos meus atendimentos, voltando a criar conteúdos no processo da pandemia para casais, estudar essa questão, fazer divulgações sobre. E aí o Saulo teve a brilhante ideia, né? Porque, bom, eu sou formado em ciência de computação. O computador, pra mim, tá na minha veia. Desde meus 10 anos de idade, eu mexo com o computador. Então, pra mim, tudo é muito fácil, tudo é muito simples. E eu vou, estudo e tal. E aí eu falei pra ela, olha, não que seja um oba-oba, não que seja uma onda e tal, mas vamos aproveitar. Porque até então, no momento, não tinha nada, né? Você parar pra pensar, no momento que a gente fez, pandemia, cara, muita gente, todo mundo socado dentro de casa. E aí, tecnicamente, os casais precisam estar juntos, próximos ali. E aí, quem já é casado, tá convivendo o dia inteiro dentro, não pode sair. Marido e mulher viravam um furdúncio dentro de casa. Porque, o marido saía cedo para trabalhar, voltava para casa à tarde. A mulher, às vezes, ou cuidava da casa, que não é pouca coisa, ou também trabalhava. Aí, todo mundo estava em casa à noite. Entrou a pandemia, todo mundo em casa 24/7. Pô, peraí, eu não tô acostumado com isso. Então, falou, mulher, vamos aproveitar, então, esse momento. Você tá estudando isso, você tá estudando, tá fazendo outra coisa, vamos gravar vídeo. Vamos começar a gravar. Transforma isso aí que você tá fazendo em vídeo. Falou, vamos começar. Mas eu sei, mas como é que a gente faz? Falou, não, eu dou um jeito. Do que a gente tem na mão, dá pra fazer. E aí a gente começou, cara. Foi gravando, grava um primeiro, ficou legal, vamos gravar o segundo, a gente gravou o segundo. A gente começou ao vivo. E assim, igual andar de bicicleta, tem que pedalar, cai pro chão, levanta, e é ao vivo. E a gente tinha passado o dia inteiro atendendo, né? Já tava com a cabeça desse tamanho, chegava ele, 8 horas, sexta-feira, arruma aí, vai se arrumar, que nós vamos gravar. E eu assim, só queria tomar meu banho, jantar, pôr pijama, pé pra cima, cabeça desse tamanho. Porque eu continuei, eu tive que trazer, né, os meus atendimentos pro remoto, que foi uma coisa que foi perdurando, e até hoje, inclusive, eu estou exclusivamente no remoto, né? Foi até justamente por várias questões, a gente vai chegar depois mais pra frente nesse ponto, que, né, foi indo, e aí eu atendi ainda o pessoal, não, me atende, então vamos fazer remoto e tal. E aí ele, 7h30, vai se organizar, você não vai se arrumar? Aí eu me arrumar pra quê? Aí ele, não, é que 8 horas a gente tem um podcast pra gravar. E vocês começaram pelo jeito mais difícil, que foi ao vivo, né? Foi ao vivo em Facebook, porque o Facebook dela já tava com mais de 1.000 seguidores, né? Assim, pra
ali, eu estruturando, montando, e aí o que acontece? Como se não ficasse mais complicado, eu ainda consegui fazer a interação ao vivo. Porque uma coisa é você gravar e tá gravando. Pelo Instagram também, né? E aí eu dei um jeito de fazer funcionar a interação. Então a pessoa entrava na live pelo Facebook, independente de onde que ela tava, e ela escrevia alguma coisa, a gente lia em tempo real, eu tava lendo ali e respondendo, e ia desse jeito, cara. Foi uma, assim... Foi bem legal. Na verdade, ela toda séria, né? Ela entrava séria, com assunto sério, e eu só bagaceira, né? Eu já entrava na bagunça, fazendo rolo, aí ela falava, eu ficava prestando atenção no que ela tá falando, eu falava, dá um gancho aqui. Eu já dava um gancho e quebrava o assunto da risada. Ela vinha com a parte técnica, né? Você vinha... Aí tem hora assim que você vai ver no vídeo, assim, tem até aqueles olhares, assim, que eu não esperava, né? Aí eu, tipo... O que você tá amando? Porque, tipo, ela toda séria, explicando, eu sou TI, né? Quem vai entender de relacionamento? Eu entendo do meu com ela. E aí ela começando, explicando e tal, falei, peraí, deixa eu pegar aqui. Aí eu puxava assim, quebrava ela, peraí! Aí me quebrava no meio, que eu tinha um roteiro que eu tinha feito na minha cabeça, então era meio complicadinho, assim, né? Mas foi legal, tava sendo legal. E é uma experiência bem, bem louca, né? Eu andei assistindo os episódios, tipo assim... ela todo sério, igual você tá falando, tudo sério, você vinha ali, aí você quebrava ela, aí ela pra voltar de novo, né? Peraí, volta aqui. Porque não é aquela coisa combinada, porque quando é combinado, você pega um gancho e vai. Não era combinado. Porque eu sou completamente ali, que se vê nos vídeos que a gente tem lá divulgados, é aquilo ali, eu sou muito espontâneo. Então eu fico prestando atenção, vamos ver a deixa, o que vai sobrar. Na hora que sobrava, eu já entrava. Então, assim, essa era a dinâmica que a gente tocava. A gente ainda toca, às vezes ela tá gravando um vídeo pra publicar no Instagram, e aí ela falando uma coisa e tal, e eu só escutando, aí ela vem pro meu lado e eu já dou uma resposta que tipo... Mas peraí! Não era assim, não era isso. Mas como? E como que foi assim? Seu perfil é mais sério, psicóloga. Os seus pacientes começaram a ver isso. Como que foi pra você isso aí? Exatamente, essa foi uma das grandes dificuldades pra mim de pensar em fazer um podcast, porque a gente vem um pouco engessado, você sai um pouco engessado da faculdade, né? Porque a gente vem com toda uma orientação acadêmica, né? Principalmente assim, por exemplo, só pra você entender uma das orientações que eu já tive de professor de ética na faculdade. Se eu tiver no supermercado, tentar não frequentar o supermercado do bairro, porque às vezes eu posso tombar com o paciente por causa da questão da sua individualidade, da sua particularidade, como que isso afetaria ali na sua... No dia da sua sessão, por exemplo. Então, assim, evitar ao máximo não sair num barzinho ou não ir numa festa na cidade que você mora pra não correr o risco. Aí eu falo assim, puta que pariu, né? Na faculdade a professora falava isso, eu ficava assim, eu moro... Nossa, pode falar, né? Olha, eu sou tranquila, que é tudo liberado. Pois é, Então, assim, aí eu olhava assim pra aquela professora pensando, cara, eu moro numa cidade que não tem nem 30 mil habitantes, não tem supermercado do bairro, todo mundo vai em todos os supermercados, é uma rede. São 4 supermercados, se desviar de um cliente, você acha outro. Exatamente. Então, assim, era muito engraçado, porque aí eu vim pra quebrar essa mentalidade, né, porque justamente você ainda vem um pouco engessado com isso, né, com essa mentalidade ali que os professores moldam, e aí quebrar isso, e uma coisa que eu falava pra ele, assim, cara, tem que tomar cuidado com o que eu falo, né, a gente vai se expor, o que a gente vai falar, né, o que nós vamos, né, como que nós vamos fazer, mas foi muito difícil, por isso que no início, pra gravar os vídeos, pra mim foi muito... difícil quebrar essa casca, né, de até... eu ajudava com martelo na casca, né? Pá! Até onde eu vou, e aí vinha, só que foi muito legal, porque assim, quando eu soltei isso, pacientes que eu já tava comigo ali, eu tenho pacientes que estão comigo há muito tempo, né, então, pelo contrário, né, do receio que eu tinha, foi muito contrário do que eu tinha, o medo que eu tinha, então assim, nossa, que legal, tá servindo muito, tô usando isso no meu casamento, eu coloquei pro meu marido assistir, a minha psicóloga tá fazendo um vídeo, você vai assistir o vídeo dela. Não, e era engraçado, porque o público nosso, a maioria era homem que assistia. Era homem, por incrível que pareça, na época ele ainda tava na usina, tinha gente na usina me cobrando. Ele chegava pra mim e falava isso, né, quando você chegava assim,
Ou, ó, vamos gravar, porque hoje os meninos lá na usina tá perguntando se hoje tem episódio, porque os homens, os maridos assistiam. Pra vocês verem a dificuldade que nós temos de entender vocês, mulheres. Exatamente. Não é realmente sem sombra de dúvida. E quanto tempo? Começou na pandemia, né? Quanto Isso. tempo tem o Papo de Casal? Olha, já do 21, 21, né? nós Papo começamos de em Casal 21, que ainda tava no auge da pandemia, né? Em 2021. 21 nós começamos, mas Com fizemos 4 duas. anos de Nós Papo de fizemos Casal. na época, foi assim, a gente tava bem embalado, fizemos assim umas 2 temporadas fácil. É. Foi 2 anos tocando toda Aí, sexta-feira. infelizmente teve algumas coisas. Essa minha dificuldade que eu falei que eu precisava, né, quebrar muito, eu tenho uma dificuldade essa da exposição, né? Então tem gente que tem muita facilidade de ficar postando story todo dia, aquela comunicação do olha o que vamos fazer juntos hoje, né? Então assim, eu tenho muito essa dificuldade de exposição. Então foi um dos percalços que assim, eu não lembrava de alimentar, alguma coisa assim. Mas depois você vai quebrando, a gente teve uma experiência aí de vida bem significativa que a gente sentou e falou assim, ó, vamos reformular o Papo de Casal, tirar ele da psicologia, né, daquele intuito que ele nasceu como a psicóloga que ajuda. Não, então eu preciso quebrar essa mentalidade pra gente levar pro pessoal e trazer, na verdade, tornar o Papo de Casal um testemunho de vida. Né? Então eu demorei, eu confesso que eu demorei muito pra quebrar esse... E assim, igual a dificuldade dela, porque se você parar pra pensar, um podcast, Instagram, é a exposição da vida. É, mas, pô, Você pega todas as suas particularidades e joga ali. Ela como psicóloga e toda a questão da ética ali, ó, não se exponha. Eu como profissional de TI, relacionado à segurança da informação, qual que é o mantra do segurança da informação? Não se exponha. Só que ele é Aí você desinibido, imagina. ele é mais que você viu, Então, né? assim, ele é mais dois, soltinho. dois não se expõem e a gente tinha que fazer o oposto do que a gente aprendeu. Então, Só que assim, também essa não peraí, exposição vamos te é contar particular gota, hein? meu também. Eu já não tenho muito essa tendência a palco. O Saulo não. Ah, não, peraí. Se eu der um palco na mão dele... Já é mais Ah, amostradinho, né? eu desenrolo, né, mas... Professor, né? Professor tem. eu comecei minha vida dando aula, Então peraí. ele já tem esse palco, Pra assim, mim é de- fácil, a ele- dialética aqui eu me viro. Ele já é mais amostradinho. E a pandemia trouxe muito disso, né? Porque ficou todo mundo trancado. Foi aonde o podcast deu um boom, Sim. né? Aí deu uma caída ano passado, hoje ele parece que vem retomando aí. As pessoas ficaram muito doentes, né, mentalmente com a pandemia, ao ponto que casais não sabiam como conviver. Chegou nesse nível. Porque você falou, tipo, ficava assim, encontrava à noite um Isso. pouquinho, aí você tá dentro de casa ali. Exatamente. Com todas as manias, que cada um tem uma mania. É. E aí você se encontra trancado dentro de casa. Que aí você não podia ir no mercado, você não podia ir arrumar o carro, você não podia Extravasar ir com na outras praça, você não redes. podia fazer nada, né? Tava engessado dentro de casa. Aí você vai lá na oficina arrumar o carro, aí você tá arrumando o carro até agora? Não, tava lá botando papo. Então assim, você não tinha isso na pandemia. Mas a Extravasar. oficina é o salão de beleza dos homens. Sim, sem sombra de dúvida. Isso eu concordo. Exatamente. Então, tipo assim, você não tinha pra E aí, eu vou extravasar. fa- eu vou- Marido eu não vou tinha falar- oficina no sábado. E vou pra falar a poder ir lá verdade aqui, você vai comprar. concordar comigo. É Homem uma produção. é mais fofoqueiro do que mulher, mais disparado. Não sei nas outras oficinas, Sim. mas na minha não acontece. Não acontece. A gente não fala da vida de ninguém. Lá a gente Ó, só conversa eu- sobre Sim. carros. Eu já, É eu já isso aí. trabalhei em oficina quando eu trabalhava num auto center aí, não vou fazer jabá porque eles não são patrocinadores hoje. Né? Mas ó, eu trabalhei num auto center aí, realmente a fofoca vinha de lá do pátio pro escritório, não vinha Ó, do escritório. Lá na oficina a gente não fala sobre política, sobre religião, futebol, muito menos fofoca. Então você, mulher, que quer mandar seu marido pra um lugar, um ambiente saudável, autoelétrico amarelão. Ou você pode ser, ou igual eu ouvi essa semana, né? O jornalista é o fofoqueiro profissional, né? É. Então ali, ó, todo mundo é jornalista agora. É, todo mundo Você mais de faculdade? Só você, não tem fofoqueiros, tem jornalistas. É um jornalista informal. Informados. E vocês, Elaine e Saulo, tá quanto tempo junto, o casal? Vixe, agora esse ano de agosto a gente faz juntos. Dia 1º de agosto, que eu lembro da... Eu sou ruim de data, mas eu lembrei dessa. Dia 21 de agosto a gente vai fazer 22 anos juntos. Dia 29 de junho... 2003, velho. Dia 29...
Temos um cupido na produção. O cupido tá ali escondido, O cupido está escondido. O cupido tá ali escondido. O cupido, sim, a produção tem história. Tem história. Tem história. A sombra de hoje. A sombra de hoje, ela tem história nessa história. E o negócio foi acontecendo. Faz parte dessa história. Porque a gente começou... Não, deixa eu só falar da data. Aí dia 29 e agora de junho nós fazemos 13 anos de casado. Porque foram 9 de namoro e agora 13 de 2003 casado. A gente começou. Você enrolou ela bastante tempo. Uhum. Mas é padrão de família. É a minha também. Os meus tem gente que nem minha casou. Minha tia casou, demorou 9 pra casar. É padrão dos conhetes ficar quase uma década. É pra ter certeza. Não, na minha, do lado materno, tem depois que nem casado. Aí depois que casa, já considera o período de namoro junto com o casamento. Aí fica uma coisa só. Nós estamos... 22 anos. Então, esse tempo junto facilitou pra chegar no papo de casal. Facilitou. Porque aí você tem as liberdades, você vai conquistando com o tempo, né? Nossa, muitos altos e baixos. Mas conta a história do cupido. Não. Eu tinha um acordo com meu finado pai. A gente, com minha mãe socada dentro de uma usina 12, 13 horas por dia, eu tinha um acordo com meu pai. Que era assim... Meu aniversário eu não ia na escola. Ponto. Ninguém sabia disso. Era um acordo que meu pai deixava comigo. Filho, seu aniversário, você vai na escola amanhã? Não, amanhã eu não vou. É meu aniversário, eu não vou. Nunca fui. Mas por que, gente, eu não ia no meu aniversário? Tinha aquela papagaiada de jogar ovo na cabeça, farinha. Isso era comum. Muito saudável. Muito saudável. Na década de 90, acontecia direto. Eu não ia. 2000, e meu pai já, beleza. Tanto é que eu nunca fui pego nessa palhaçada. Porque nunca me pegaram. Mas, enfim, eu não ia, não fui. Ensino médio, não fui. Beleza. Fiquei em casa e tal. Campainha toca. Tem um antes desse. Campainha tocou? Você foi na minha casa? Foi, ela foi na sua casa. Foi na minha casa, campainha tocou. 5 e trau lá. Fui lá. Né? Porque alguém tinha que receber a rosa que foi pra escola. Aí chega lá, uma rosa pra mim. Eu ia pra cara da Luana assim. Pai, pra mim? Aí eu já fiquei da cara dessa luz vermelha aqui, né? Aí ela olhou pra minha cara assim. Aí eu sem entender. É da Elaine. Não, velho. É porque, gente, peraí, ó. Por que eu fiquei com vergonha? Homem ganhar flor é evento canônico, você sabe, né? Homem difícil. Só ganha flor quando ele morre. Não quero flor mais. E o homem que ganha flor antes do velório dele, dia da morte dele, é evento canônico na vida do homem, ele ganha flor. Porque, sim, gente, homens ganham flores e pronto. E o florista lá de casa, quem cuida das plantas é ele. Então, assim... Eu coleciono plantas. Eu ganho flor porque... Aí você fica sem chão, né? Mas por... Só que não foi... Aí foi essa rosa linda, maravilhosa. Por quê? Vamos começar no começo, né? Eu achei uma pessoa bonitinha no colégio. Aí a infiltrada da minha turma, porque ela era da turma dele, da sala dele, e era uma infiltrada, ela andava na turma da frente, né? Que a gente era um ano de diferença de turma, né? Então eu tava no terceiro, eles estavam no segundo. E aí, né? Eu falei, nossa, né? Aquele menino bonitinho, eu achei tão bonitinho. Aí tá, tô sentado no banco, de repente volta. Aí teve um buchicho ali, né? Entre a produção e mais umas meninas, volta 2 meninas, assim. Ele falou que combinou certinho ali na pracinha, porque onde hoje agora é a quadra nova da Escola de Comércio, mas a pracinha era mais estendida. Destruíram o nosso banquinho. Triste. Então... não tinha um banquinho. Hoje à noite lá, você se vira como é que você vai sair de casa. Mas hoje à noite, tal hora lá no banquinho, ali na pracinha da escola. Oi? Não, a gente foi lá falar pra ele que você queria encontrar com ele. O quê? Aí eu falei, não falei, gente, eu só falei que eu achava ele bonitinho. Não, mas você pode ir, vamos, eu vou passar na sua casa, passar lá em casa, falar que você é um trabalho. Beleza, foi. A gente ficou horas conversando, aí o olho da pessoa ia regalando, né? Porque a gente ia conversando, sentado, olhando pra estrela, falando de astronomia. Aí ele olhava assim, aí ele olhava pra minha cara e fazia assim. Aí eu, gente, eu tava tão de assim, boa. porque ele tava assim, ó. Você entende disso? Eu falei, nossa, sabe o que me lembra? Nossa, porque eu vejo assim aquela abertura do Star Wars. Na hora que eu falei do Star Wars, ele fez assim, ó. É pra casar. Achei uma nerd. Achei uma nerd. Gosta de Star Wars? Eu falei, nossa, não perco um reprise, porque naquela época não tinha streaming, né? Aí eu falei assim, ixi, não perco um reprise quando passa na TV. Aí ele,
É aquele episódio, não sei o que, a gente começou a falar dos episódios, porque só tinha os 3 primeiros, né? 1, 2 e 3. E eu, tal, e a gente falando de mitologia, não sei o que. Ele, faço assim, eu gosto de astronomia, né? Porque eu não sei identificar. E aí foi rolando. Foi. Depois disso, foi o nosso único encontro. A produção me falou a data do aniversário e me deu a ideia da rosa, porque ninguém sabia que o infeliz ia faltar naquele dia. Né? Aí ela levou, entreguei. Demorou, Juninho, 3 anos depois dessa rosa. Depois dessa rosa, essa pessoa não olhava mais na minha cara. Eu terminei o ensino médio, eles ficaram, terminou o ensino médio, vida que corre, um belo dia, telefone da minha casa toca, eu nem lembrava mais que o Feliz Binta... Eu só lembrava que o Feliz Binta existia, porque assim, em bairros diferentes, mas na mesma rua a gente morava, né, os nossos pais. Então, sempre que eu ia pra casa da minha avó, pro centro da cidade, eu passava em frente da casa dele. Eu lembrava, Lazaré. Olha o maledito aí que recebeu a rosa, nem agradeceu. E aí, um dia, beleza, tamo lá, né, tá em casa, o telefone toca. O único que teve coragem de falar assim para o meu pai, quando meu pai atendeu o telefone. Alô? Oi, é o Saulo, eu queria falar com a Elaine. Com a Elaine? Aí eu já olhei pra casa do meu pai assim. Ter medo de homem? Tá doido? Saulo, pra você. Não, nem. Saulo? E o Saulo? Aí eu fui, atendi o telefone, né? Pra mim, E aí eu... o pai dela. Aí marcou, né? Marcamos lá um sorvete pai e dela. tal. E aí foi rolando. E um dia a irmã dele, eu acompanhei ele até na porta da casa dele e tal. Né? Parei lá, a gente conversando. Ele lá fora, parei, a gente conversando. A irmã dele me viu. A irmã dele passou. Não, é o dia que a gente se encontrou no primeiro encontro. 3 anos antes dessa parte que eu estou falando. A gente foi subindo até na casa dele. Da casa dele eu subia, né? Pra rua de casa e tudo. Eu fui embora pra minha casa. Não era descida, não tinha mão ainda. A rua era mão dupla. Eu subi, peguei a bicicletinha, subi minha casa e ficou lá. A irmã dele viu. Esses 3 anos, que até ele tomar, né, coragem de me ligar, ou não sei o que aconteceu nesses 3 anos, a irmã dele não podia me ver na rua, que ela me gritava, ô cunhada! Aí nesse tempo eu tive um namoradinho. E aí essa menina, eu passava lá perto, e o menino trabalhava lá perto, essa menina, cunhada! Isso eu não sabia. E eu olhava assim, onde essa menina me via, ela me chamava, ela me gritava, cunhada! Aí o menino vinha, assim, ela tinha acabado de gritar, o menino nem tinha escutado, o menino vira, né, que eu tava namorando naquela época, o menino virou, assim, de frente, e eu até branca da menina me chamar de cunhada, e o outro vindo. Aí, oi, tudo bem, né? Não durou 2 meses também, aqui não era pra durar. E aí no ano seguinte foi quando o telefone tocou e tudo mais, aí as coisas rolaram. Aí no dia 1º de agosto, na pracinha da prefeitura, de costa com a banca do Moacir. Mulher lembra, né, velho? Mulher lembra tudo. Ele tava lá, eu também lembro, tô brincando. Eu também lembro. Conversando, aí ele soltou aquele, quer namorar comigo? Aí eu, que não sei o que eu quero. E ele continuou falando. Aí eu com a mão, né? Aí ele continuou falando, aí eu olhando pra cara dele, tipo assim, você tá arrumando, ele dando argumentos, né? Quer namorar comigo? Eu quero. Aí ele, olhando, continuou falando, eu... Que tá aí caiu a ficha, né? Aí a ficha cai. Quer? É mesmo? É mesmo? Verdade. Gente, pra vocês terem noção, o tanto que esse cara foi macho, apesar que ele esperou 3 anos pra criar essa coragem. O pai da Elaine é nada menos que o Cabo Flávio. Um dos policiais mais bravos que Morragudo já teve. Faz falta, viu? Tinha que ter mais uns 5. Uns fácil nessa cidade. Então, esse cara foi macho pra danar de fazer essa ligação. Não, e pior que eu liguei, cara, porque meu pai falou assim, não tenha medo de homem. Você é homem, por que você vai ter medo de homem? Beleza. O telefone. Aquela época de telefone, não tinha celular. Linha, né? Disquei o telefone dela lá, o pai dela atendeu. Eu quero falar com a Elaine. Quem tá falando? É o Saulo. Aí eu só escutei o telefone mudo. Lá em casa o hábito era, alô, oi, quem tá falando? Aí eu ia perguntar, né? Você quer falar com quem? Aí a pessoa tinha que responder, eu quero falar com o fulano aí, né? Oi, quem tá falando? Aí, você quer falar com quem? Aí com a Elaine. Acho que o seu pai só esqueceu. Escutei a fungada no telefone. Eu acho que o seu pai esqueceu de falar assim, não tenha medo de homem, mas não de homem tão bravo, né? Aí só escutei a fungada no telefone. E é tão engraçado que depois ele veio falar que todo mundo via a gente na rua e quem sabia, né, quem era meu pai. Porque, por incrível que pareça, até hoje tem gente que não sabe que eu sou filha do meu pai, né? Então, assim, quem sabia e via ele, você tá louco, você namora...
É, pior que tinha que sair, não. Cara, eu andava de mobilete sem carta. O nosso terror era o carro Flávio. O dia que falava assim, ó, ele tá na viatura. As mobiletes não saíam da garagem nem na pau. Ele tá de serviço hoje. Não, olha o que aconteceu comigo. Isso a gente já tava namorando. Ah, já fazia tempo. Já fazia um tempinho, já. Fusca é aquele carro, eu tinha um Fusca azul. E Fusca é aquele carro, Juninho, você vai concordar comigo. Mas o meu eu mais empurrava do que andava dentro. Eu tinha esse problema com o Fusca. E aí, 3 horas da manhã, vamos embora. Tava lá dentro de casa e falei, vamos embora, né? Cheguei no Fusca. Ele ia me levar pra casa. Quem tava trabalhando de noite? Aí eu, mulher, vai, senta no banco aí. Ó, vou empurrar o carro pra dar tranco. Vai, mas como é que faz isso? Falei, não, você pisa aí na embreagem, põe na terceira, aí beleza. Comecei a empurrar o carro. Na hora que eu tava começando a empurrar o carro, eu olhei assim, de rabo de olho, assim, a viatura passando. A viatura, parou na esquina de cima. Eu falei, ei, a mulher, dá o documento aí. Mas por quê? Aí ele a viatura, eu falei, a viatura. Hoje. É isso, já pediu o documento, já dá o documento aí. A viatura no ré, aí eu olhando, descendo, eu já fui pegando a carteira pra pegar a carta, para a viatura do lado do Fusca. Aí eu olho assim, ó, Sarlin, que é que empurra aí? Era o meu sogro. Fardado dentro da viatura, 3 horas da manhã, eu e ele empurrando esse Fusca, mas até lá perto, porque eu morava ali perto do fórum, mas eu e ela empurrando esse carro até lá, eu e meu sogro empurrando esse carro até lá perto do pica-pau pra dar partida. Nossa. E ele fardado da viatura atrás, velho. Mas tinha essas coisas. O parceiro dele. Aí eles falam assim, cara, mas você namora a filha do Cabo Flávio, ele não é bravo? Eu falei, cara, comigo ele é tão de boa. Não, mas até porque era o ofício dele, né? Claro. E naquela época, tipo assim, ele era um dos mais bravos, mas os outros também eram. Sim. Você tinha o Bernardo que intimidava só de você olhar nele. O tamanho, o Cirilo. O mais assim que a gente o bigodinho respeitava, mas assim, também tinha medo, era o Tijolinho. Que era o mais tranquilo. O Tijolinho era muito didático. Ele falava muito manso. É. Mas tinha uma galera ali, eu não lembro o nome dos mais novos, que chegava também, a escola deles era o Cabo Flávio. Então, tipo assim, você... Mas falando nisso, Cabo Flávio, vamos marcar um dia pro senhor vir aqui e contar as histórias. É, ué. Tem muita história boa, Cabo Flávio. Tem, bastante. Não conte quando o senhor me parou. Mas assim, ó, vocês dão dica de relacionamento até por todo esse tempo junto. Eu acho que pelo que eu conheço vocês fora das câmeras, é tipo assim, já virou uma cumplicidade, né? Um lê o outro. Tem piada interna. A gente tem piada interna. Foi muito legal uma vez esse negócio de piada interna. Piada interna é legal. Que é assim, nós recomendo somos aquele todo casal ter piadas internas, tá? Todos têm que ter. É aquela questão assim, nós tínhamos o hábito de ir em festas, ok. E isso que é o que a gente falava muito né? A gente fala muito no Papo de Casal, que é a questão que uma coisa que eu nunca entendi, que eu sempre direcionei isso nos meus atendimentos. Para as mulheres que eu atendo, quando elas traziam muito essa questão, essa queixa de eu tô vivendo como um amigo. Eu falei, que bom. Graças a Deus. Você dorme com um amigo, imagina você dormisse com o inimigo. Que é alimentar essa questão da amizade. Porque justamente você tem que ser amigo da pessoa com quem você convive, você mora com essa pessoa. Você divide um lar com essa pessoa, você divide a cama com essa pessoa, você divide uma intimidade com essa pessoa, né? Você tem uma relação muito íntima com essa pessoa que você se casou, que você se propôs morar junto. E então a gente tem isso muito legal, que era uma coisa muito assim. A gente demorou muito depois, né, que a gente casou ainda antes de ter a Isadora, a gente demorou uns 3 anos pra gente ter a Isadora. E aí a gente tinha uma coisa assim, a gente ia nos lugares e a gente nunca foi aquele casal de sair em casais, todo fim de semana eu tenho um amigo, não, era muito gostoso, por quê? Porque a gente saía, porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu pergunto, por que você sai tanto com outras pessoas? Porque eu gosto, porque às vezes quando só sai eu e meu marido, tô com a cara, fica lá, olhando, moscando, às vezes ele tá bravo, emburrado, aí outra pessoa, pelo menos, ele tem alguém pra conversar. Eu falei, mas ele tinha que ter você pra conversar, não outra pessoa. Você sai de casa bravo, emburrado, é dose, hein? E aí, assim, né, umas coisas que... porque às vezes, é legal, porque sai com outras pessoas, tipo, você não sai? Eu parei pra pensar, eu falei, cara, difícil quando a gente saía, né? Ou às vezes a gente encontrar um casal de amigos, um local, e aí convidar pra gente sentar, a gente...
né, por ficar sem graça, ou ir numa festa, ir num grupo de amigos se encontrar. Mas, inclusive, até em festa, quando tinha aquelas bandinhas que tocavam, que a gente ia, assim, em algumas festas, assim, a gente ficar só nós dois, porque era tão legal que a gente achava assunto pra conversar, e era muito legal, porque assim, o pessoal ficava sempre em grupinho. O grupinho dos maridos de um lado, os namorados, e as namoradas lá, o grupinho das meninas. E nós dois sempre ficamos, nós dois juntos. E aí, por incrível que pareça, começava a chamar, vinha aqui, e os meninos vinham, e eu não saio. A gente não sai de perto um do outro. E aí, quando eu ficava um pouco perto do grupo das meninas, assim, aí um já olha pra cara do outro, assim, que ele já sabe que eu tenho minha bateria social. Eu falo que eu tenho coisas a serem investigadas, cara, na minha personalidade. Que eu tenho uma bateria social meio baixa pra tumulto de gente. Tanto que ele é a pessoa sociável da relação. As pessoas não acreditam, mas o Saulo é a pessoa sociável da relação. Porque eu não sou de tumulto, eu não sou... Até por isso que eu falei, não é só por causa da psicologia que eu tenho essa restrição. Eu tenho essa coisa de ser um pouco mais introvertida mesmo. Claro que quando eu tenho afinidade com as pessoas, eu me solto mais. Mas em lugares que eu não tô ambientada, eu fico meio retraída mesmo. E aí, às vezes, juntava, assim, um grupo das namoradas, esposas, dos amigos dele, eu voando na maionese, porque os assuntos eram totalmente... Não, eu percebi fora isso. demais. Aí eu olhava pra cara dele, assim, aí ele vinha chegando. Aí o grupinho que tava com ele vinha chegando perto, que aí eram os maridos namorados de novo. Aí a gente se juntava, ele ficava sempre do meu lado, assim. Na hora que eu acho que a gente pescava, assim, as pessoas pescavam, a gente era meio mestra dos magos. Na hora que ia ver, a gente tava só os dois pra um canto, né? Só que aí foi uma festa que foi muito legal que aconteceu. Aconteceu isso, foi lá no negócio do Buiú, lá, como é que chama? Na Ive Eventos, né? Teve uma apresentação, a banda tocou lá e tal. Aí aconteceu isso, aí a gente continuou de cá, e os meninos juntaram, conversando com ele e tal. Aí eu olhei pra cara dele assim, aí ele já veio de lado, já ficou... vou ali buscar uma coisa. Eu vou junto. Aí a gente sentou assim pra comer na grama. E aí a gente já olhava um do lado do outro, assim. Ele a gente sentava sozinho, eu e ela. Ou senão eu via ela, olhava pra ela me olhava, eu já puxava ela. Ele já entendia que a minha bateria social já tava, né, no negativo. Eu falei assim, por favor, porque o assunto aqui não tá legal. Tá fora da minha órbita. Então ele sempre me socorreu essa leitura, né, de afinidade, amizade, te dá margens pra você entender essa leitura, né, de um olhar pro outro ali e já entender que um tá precisando de socorro, me tira dessa, que eu tô apurado aqui. Então foi muito legal, porque tipo assim, eu olhei pra ele já deu a volta assim, não, vamos buscar alguma coisa pra comer, vamos ali comigo pra você ver o que você quer pedir. Daqui a pouco eu volto. Esse daqui a pouco volta, a gente não volta pros grupos, aí a gente fica só nós dois, e é aquelas coisas assim, que se um tá aqui no grupo e ele viu, né, eu tava aqui no grupinho na ponta de cá, o legal foi isso, e ele de cá. Nós dois vimos a mesma coisa, eu não vi que ele viu e ele não viu que eu vi. Um olhou pra cara do outro e nós começamos a dar gargalhada. E aí o povo que tava com a gente, ele na banda de lá e eu na banda de cá, ninguém tava entendendo porque a gente tava rindo. Né? E teve um evento da PAI e a gente foi aí com uma galera também. Ele sentou na ponta da mesa, porque aquele negócio, né, de mulher de um lado, homem do outro. E aí eu lá sentado, nós dois aqui no celular. Aí eu escutava um negócio aqui, e aí mandava pra ele, ele olhava pra minha cara, ele ria, e ele do lado de cá, assim, aí olhava pra do outro, começava a segurar pra não rir, assim, e baixava assim no celular, e ficava um olhando pra cara do outro, assim, segurando pra não rir. Então a gente tem muito disso, a gente tem essa diversão entre nós. Tem arranca-rabo? Claro, já teve. Não vou falar assim, o que a gente falando aqui parece que... tudo é mil maravilha. Que casal conto de fadas. Não, né? Foi uma coisa que nesses 20 e poucos anos que a gente tá junto, a gente foi construindo. Eu falo que o maior marco e a maior dificuldade que eu acho que a gente teve foi o mês que a gente casou. Por quê? Porque nós casamos saindo da casa dos nossos pais, né? A gente nunca dormia, não tinha, pra nós, né? Era uma política, assim, regras da nossa família mesmo, que nós internalizamos e respeitávamos, que era a gente ir embora às 5 horas da manhã, né? Ele me levava, podia ir embora às 5 horas da manhã, mas eu amanhecia na minha casa, né? Então foi muito dormia diferente. Na sua casa. Cada um dormia na sua casa. Dormia na sua casa. A gente não tinha essa questão de, né, como namorados, igual hoje é tudo muito moderninho, né? Eu vejo assim, pessoal, a gente não estamos criticando, nós só estamos falando que nos nossos tempos a nossa realidade era assim. Nossa realidade era essa. Estamos falando de 20 anos atrás. De hoje, que hoje, né, os jovens têm essa liberdade, as famílias têm essa liberdade.
Pra nós não era a gente Não era cogitava, negociável a gente isso. não cogitava. E nós tínhamos, era nosso, não era só porque eram as regras da casa. Era nosso isso, né? Nós tínhamos essa questão. E aí era muito engraçado, porque quando a gente casou, né? Primeira semana, assim... Nossa, tem que dividir a cama, porque os dois dormiam em cama de solteiro. Tem que dividir uma cama de casal. Então, os primeiros meses ali, pra você ir acertando os ponteiros, porque é tudo lindo e maravilhoso quando você tá namorando, né? Mas será que é por isso, pela facilidade que é hoje, que os casamentos duram menos? Eu falo que... Eu acredito que sim. Sim, também. Por quê? Porque que acontece, né? As pessoas estão casando no namoro. Então, o que tá acontecendo muito hoje, né? O que eu vou vendo, até outros especialistas de relacionamento falam isso. A pessoa vive um casamento no namoro, só que sem as responsabilidades do casamento. Então, quando chega no casamento, todos os prazeres que eu tinha que desfrutar, que eu tinha que conquistar, o espaço que eu tinha que conquistar, da parte boa, desgastou por causa do namoro, né? Aquela questão da intimidade, de ir desenvolvendo, de ir aprendendo a intimidade, né? Quando a pessoa casa, ela já tá na rotina. Quando você casa, só vem os problemas. Né? Você não tem que não aprende mais, porque não tem mais o gostoso de estar junto, né? Você casa com os problemas, sempre isso. Você namora a parte boa e você casa com os problemas, porque com o casamento vem divisão de contas, não tem pai e mãe pra pagar a conta. Igual você dormiu o namoro inteiro, você passou o fim de semana, férias na casa do namorado ou na casa da namorada, e aí ficava a semana inteira lá. Aí você casou, aí você tem contas a dividir, você tem contas a pagar, juntou duas, né? Dois se junta, porque tem dívidas dele, tem dívidas dela, porque quando você tá na casa do seu pai e sua mãe, que você vai embora da casa do namorado, pronto, a conta dele é dele, ele que se vire com o jantar que ele pagou, e na sua casa é o seu pai e sua mãe que peita tudo. E você não tem essa responsabilidade, então você consegue fazer uma unha em gel, andar linda, bonita, maquiada, cabelo toda semana, e na hora que você casa você não tem isso. Não, e na hora que você tá namorando, você vai, chega na casa dela, tá bonitinha. Tá linda, aí você devolve ela bonitinha. Aí quando você volta, tá bonitinha de novo. Então tem muito essa facilidade. E eu falo assim, tem essa questão da entrega. Da entrega que eu falo mesmo é na intimidade, né? A questão sexual. Quando você vive essa entrega fora do casamento, você não tem uma preparação. Então, tá se entregando muito num processo que deveria ser um processo gradativo. E aí, quando essa entrega precisa ser feita, acabou a mágica. Porque é igual você falou, né? Vive um conto de fada quando você tá namorando. Que aí você chega, igual o Saulo falou, você chega, tá cheirosinha, bonitinha, o cara tá cheirosinho, bonitinho, alinhadinho, isso. Tudo. Casou, não. Casou, quem aturava a toalha molhada em cima da cama era a mãe. O tênis espalhado na sala era a mãe. E agora é você. Quem fazia a janta era a mãe dela. Ela tem que fazer janta para mais uma pessoa. Então você pega dois mundos totalmente diferentes. Exatamente, põe no mesmo lugar. E aí com duas famílias, vocês ainda, pelo jeito, as famílias eram muito parecidas, né? Assim, a questão do jeito que tem que agir, assim, da criação. Geralmente não, você pega uma pessoa que foi assim, a filha do militar, aí você põe lá com o filho do hippie, vai dar choque. Vai, com certeza. Esse negócio de opostos se atrai, gente, só funciona na física. Esse negócio de opostos se atrai não dá certo. Em relacionamentos não funciona. Você tem que casar as ideias, porque por isso que pouco se fala e muitos pulam a parte do namoro. Porque na fé que a gente professa, casamento é para sempre, até que a morte separe. Então, a fase mais importante é o namoro. É isso que eu vou querer pro resto da minha vida? Não quero isso não. O namoro tem uma premissa que é assim, o namoro ele foi feito para acabar. Ou ele vai acabar porque é o tempo que você vai ver que ele não dá certo, ou ele vai acabar em casamento. Né? Então, em algum momento, esse namoro ele tem que acabar. E quando você vai vivendo matrimonialmente, né, como se fosse um casamento, num namoro, ele não percebe que ele nunca tem fim. E aí essas pessoas, o que acontece muito? As pessoas, por conta do tempo, pelo tempo que tá junto, é que acaba insistindo em situações. Então a gente vê muita questão, né? Que você perguntou, de não dar certo.
Às vezes é porque as pessoas insistiram tanto em algo que já deveria ter acabado antes de tornar-se Que um já casamento. tá falido. Né? Que insiste numa relação. Aí você fala assim, mas você não viu os sinais? Ah, se não der certo, larga. Não, mas justamente o namoro é pra isso. É que se no namoro não der certo, larga. É. Para que no casamento você tenha se casado, porque você tenha certeza da vida eterna. Até que a morte os separe. E assim, né? Você tem que ter muito... Geralmente casamento um é razão, o outro coração. E quando não é, ele tem que se transformar. Porque a parceria é principal. Tem o amor, tem a O casamento sexualidade. não vive só de amor. É. Só que tudo tem que ser a parceria. Um tem que comprar as loucuras do outro. Sim. Sem Amor não sustenta casamento. Por quê? Tem a dívida, você vai ter momentos bons de festa, de fartura, mas você vai ter momentos de altos e baixos. Que aí vai faltar o dinheiro, vai faltar a paciência, vai faltar tudo. Sim. Então, Aí nós sabemos, assim, uma coisa que fortaleceu muito, né? Se falando nisso, que fortaleceu muito, muito, muito mesmo, né? A nossa união, a nossa profissão de fé, porque nós ficamos, não é muito tempo, talvez seja assunto para um outro episódio, mas foi justamente as maiores dificuldades que nós passamos. Essa questão da afinidade, do estar junto, dessa amizade que a gente foi construindo ao longo da nossa jornada, foi crucial para os piores momentos que nós passamos na nossa vida, né? Porque tem as dificuldades quando envolvem os filhos. Sim. E financeiro. São as dificuldades que mais acabam com o casamento. É a dificuldade da interação com os filhos e o financeiro. O financeiro, principalmente. Destrói o mental casamento. E casamento, né? Acaba Destrói com o casamento. Então, nós passamos por duas situações, né? Bem significativas aí, que poderiam ter ruído com a nossa relação, que estava uma fase, né? Uma das piores foi um acidente que nós sofremos em 2018. A Isadora, ela praticamente veio, né? Ficou com risco de morte, ela quase veio a óbito. Minha mãe ficou muito machucada, que estava com a gente. A Isadora tinha nem 3 anos. Ela tinha 2 anos e 10 meses. E então, assim, antes desse acidente, eu falo que existe o Saulo como um pai que estava balançando muito a nossa relação, que era uma cobrança que eu fazia muito dele, por mais que tenha sido um filho muito desejado, ainda assim foi algo que balançou muito, porque o Saulo é como se eu olhasse para o Saulo e eu não enxergasse nele um pai, porque eu queria, e tem também uma questão que a gente tem que tomar cuidado, porque, claro que depois eu estava na minha análise, fui ver isso, que tinha um pouco de uma projeção que eu fazia nele, do pai que eu tenho. Que todo mundo fala, esse pai, mas tipo assim, esse pai carrasco que todo mundo fala, eu não vejo, né? Porque assim, é o pai asa, eu falo que meu pai é o pai pinguim, porque o pinguim que choca o ovo é o macho, né? É um dos pinguins. Então eu brinco que eu falo que meu pai é um pai pinguim, né? Porque é aquele pai que, tipo, faz o que pode por um filho, tá sempre ali interagindo, brincando. Meu pai é muito desse, assim, é o tio-avô favorito, acho que dos sobrinhos netos dele, porque meu tio caçula tem os filhos dele, o filhinho dele, quando vê meu pai, sempre super brinca e tal. Meu pai é o vozão, o voiaço, que ele fala que é vô palhaço, né? Que ele é bem brincalhão com a Isadora, assim, super o xodó dele. Eu falo que deles é a caçula. Gente, porque existe o Cabo Flávio, policial militar reformado, hoje ele é reformado, porque policial não aposenta, sargento, hoje ele é sargento. E existe o Flavinho, avô da Isadora e meu sogro. Flavinho é verdade. É meu genrinho, é o Flavinho. Eu chamo ele de Flavinho, e é isso. Achando que o bruto, José Flávio, da família é você. Flavinho. Então isso tem. Então existe isso, então, gente. Assim, então tem muito essa questão que, assim, tem aquela questão das vezes as mulheres projetam a imagem de companheiro, do pai do companheiro, porque muitas vezes, assim, a ciência explica. Muito nós vamos buscar nos nossos companheiros o que nós temos de modelo em casa, né? Então eu vou me identificar e buscar alguém. Se eu me identifico, eu descobri na análise que eu me identifico muito com meu pai, né? Então eu falei assim, nossa, então eu achei que a outra versão do meu pai para me complementar, ou, né? Ou a versão da minha mãe. Fiquei tentando entender, mas uma analista morreu, vai fazer o quê, né? Aí eu tenho que achar outro para chegar nesse ponto e evoluir para onde que eu fui. Coisas da vida, gente, mas, assim, acontece. Mas tem muito essa tendência de que nós temos essa questão de buscar nos nossos pares aqueles que se assemelham ao exemplo e ao modelo de relacionamento que nós tivemos. E qual é esse modelo? Os dos nossos pais.
né? De buscar aquele modelo. Então, é regra? Não é regra, né? Mas tem uma grande maioria. Tanto que tem uma pesquisa que fizeram, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti esse vídeo, que mostrava assim, colocavam mulheres numa sala onde eles filmavam e davam para elas camisetas com o cheiro. Eles pesquisavam antes, né? Elas preenchiam um cadastro lá com o nome do pai e tudo. E aí eles pesquisavam quais eram o cheiro dos perfumes dos pais, do pai delas. E aí eles traçavam um perfil de homem com elas. Fazia com elas uma entrevista sobre o perfil do homem perfeito, lá qual é o perfil de homem que elas escolheriam para se relacionar. E a questão do cheiro. A maioria escolhia camisas de homens que usavam perfumes semelhantes ao cheiro do pai. É impressionante a pesquisa, assim, que a maioria... E a característica física que se buscava era semelhante à característica do pai, que depois eu perguntava para elas, né? Depois que passava o teste, dava um tempo para elas dar uma esquecida. Gente, isso não é regra. Meu sogro, eu tenho 1,83, tá? Tá, aí entra outro quesito, né? Que geralmente é a parte dos opostos. O baixinho procura o altinho e tal. Mas meu pai tem o cabelo preto, meu pai é descendente de italiano. Tem o olho claro. Meu pai é bisneto de italiano, ele é bisneto de italiano, e tem o olho claro. A cor tem algumas semelhanças. A cor dos olhos dos dois é semelhante, é bem parecida. A cor o tom da pele, a cor do cabelo, eles se assemelham muito. E eu vi uma vez um vídeo, se eu não estiver enganado, acho que o Marcos Mion. Ele sai com a filha dele uma vez na semana. Ele tem os outros 2 filhos, mas ele tira um dia pra filha. Ele só tem uma menina, né? E aí o que ele faz? Ele abre a porta do carro pra ela. Se ele vai no shopping, ele carrega a sacola. E aí questionaram ele por isso. Ele falou assim, porque eu não quero que quando ela for arrumar um namorado, ela arrume alguém que faça menos do que isso. Pra ela achar uma pessoa que vai respeitar ela, que vai abrir a porta, que vai... Assim. Exatamente. E era uma coisa muito que eu cobrava, né? Então, uma balançada com a chegada, que a pessoa fala muito da chegada dos filhos, né? Então, uma balançada que deu era que eu olhava muito aquilo assim, justamente. Porque aí tem essa parte da psicologia. A psicóloga gritava lá dentro de casa, né? Que eu olhava aquilo assim, que tipo, que modelo que essa menina vai ter? Ele não brinca, ele não interage com essa menina. Ele fica o dia inteiro no computador, chega do serviço, ele dá um oi pra ela, brinca ali, mas ele senta no computador, que é uma briga minha, eram os jogos virtuais. Não, é que aí também começa ao lado meu. E aí ela descobriu com a minha mãe o porquê que eu tinha esses comportamentos. Então vai muito além quando os filhos vêm. Ela descobriu com a minha mãe que o meu pai não brincava comigo. Ele não tinha o modelo de pai que brincava. Entendeu? Era o modelo dele, quem brinca com a criança é a mãe. Então, e aí eu colocava aquela projeção, isso reflete, né? Gente, isso reflete tudo. Ajudou a entender, ajudou. E aí eu queria cobrar pra transformar isso nele, né? E aí dava os fights, porque eu olhava a cara da minha mãe e falava assim, você vai ver o dia que eu vou chegar de malicuia aqui, vou vir embora. Minha mãe, vai nada, marido bom. Você vê que eles é tudo puxar saqueiro. Marido bom, você vai achar lugar nenhum, não. Só uma menina tão bom. Eu falei, vou bom, você não sabe. Aí eu parava pra pensar, eu falei, putz, pior que meu, eu quero chegar em casa, mas marido perfeito, mas o que encomendava é que pra mim ele não era o pai perfeito. Só que, tipo, eu não tinha que cobrar dele ser o pai perfeito, eu tinha que olhar o pai que ele era. Então, às vezes, a gente olha muito uma projeção que eu falo que o desgaste das gerações hoje, né, que a gente vive, um pouco é a questão da rede social. Por isso que era um outro engodo que eu tinha de pensar que eu estava enganando as pessoas. Por quê? Você tem que limitar, se você for se expor, porque aí começou, né, com o boom das redes sociais, com pandemia, que os psicólogos também, para atuar, deveriam estar no virtual. Aí, olha, mas com ressalvas. Mas aí o marqueteiro vende para você que você tem que falar com o seu público de igual para igual. Aí dá aquele nó e eu falo assim, como que eu vou ficar falando, né, da minha vida, expondo a vida? E aí, por quê? Eu vou estar mentindo, eu vou estar falando uma mentira, eu não posso mentir para as pessoas que não tá legal, tem coisa que não tá legal, não vou postar aqui que é um mar de rosa. Só que aí você vai e você vê, nossa, o colega que tá gravando, né, uma psicóloga lá que tá super antenada, tá super, né, pagando o marqueteiro para instruir ela, e aí aquela questão que vai minando a sua autoestima, né? Então é aquela coisa que eu falava assim, nossa, a pessoa faz isso tão bem, eu não faço, e aquilo vai te travando. Então quando ele vem com essa ideia, eu... porque vamos falar... Como que eu chego nisso? Vamos falar o português claro, a internet é um mar de rosas de mentira.
As pessoas mostram o que as outras querem ver. E no Brasil, principalmente com o Instagram, isso é elevado ao cubo. Porque as pessoas não vão entrar no Instagram pra ver nego passando sufoco e dificuldade. A pessoa quer entrar no Instagram pra ver o outro viajando, pra ver o não sei o quê. Ninguém mostra dificuldade e tragédia no Instagram. Porque se ela quiser ver dificuldade e tragédia, ela vai abrir o quê? Jornal. Vai ligar a televisão. Exatamente. Então ela vai entrar no Instagram pra tentar sair do mundinho que ela vive. E aí muito se vende isso, porque acha que o Instagram lá, a pessoa tá vivendo, aquele ali tá vivendo. Mas peraí, não é assim. Mas a gente tá vendo esse reflexo agora nos artistas, né? Igual o Whindersson Nunes, que tá aí, vários outros cantoras, igual a Simária lá do Simone Simária. Vários outros artistas aí estão passando por isso, porque eles vendem um ideal de vida que a hora que chega dentro de casa, que apaga a luz aqui, porque aqui, gente, vocês veem, é tudo lindo, tudo bonitinho, tem toda uma preparação para isso. Mas a hora que chega dentro de casa, a coisa muda. Totalmente. Então, assim, e é muito engraçado isso. E aí, assim, as pessoas acham que, né, você tá na psicologia. Não, gente, a gente é humano. Né? A gente vai olhar, vai ver uma rede social. Então, assim, aí eu olhava e falava assim, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não consigo vender né, esse peixe para as pessoas, porque eu não consigo, né, não ser verdadeira. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que pensar aqui o que eu vou fazer, porque né, eu até era meio sincericídio, né? Quando eu estava fazendo análise, até eu falei com duas amigas assim, que elas falam assim, nossa, você mudou tanto. Aí eu, ai meu Deus, vou nem perguntar. Espero que seja para melhor. Não, eu duro que eu ficar ainda mais tempo de perguntar. Espero que seja para melhor. Processo de autoanálise, né, de mudança, assim, eu falei, amiga, você tem alguma coisa assim? Porque eu tenho uns delay que eu não... E é sério, eu tenho uns delay que tem coisa que eu não lembro, que eu fiz. No dia que a menina me falou um negócio que eu fiz, eu me choquei que eu tinha feito aquilo. Por favor, não lembre também de alguma coisa que eu tenha feito e me conte, porque talvez eu não lembre. Né? No dia que ela falou, aí eu falei assim, amiga do céu, a pobre da menina tinha perdido um namorado num acidente. E aí ela passou a semana inteira chorando, não sei se você vai lembrar, a produção da colega que perdeu o namorado no acidente de moto, que ele tava voltando. Eles nem estavam juntos mais. Lembra dessa colega? Já lembrou. Lembrou quem é a colega. E aí eu dei um sacode na menina, cara. Diz que eu olhei pra cara dela e falei assim, ó. Ai, você me deu um sacode? Você falou assim, ai, que fulano morreu? Amiga, vai, vocês nem estavam juntos, vocês nem eram namoro, vocês estavam passando por uma fase. Vai, para de chorar, que todo dia você tá chorando por causa desse cara, vocês nem eram namorados, você nem sabia que ia dar. Já foi, morreu, despediu, vamos, vida que segue. Aí eu falei, amiga, falei isso pra você? Aí ela... Falou, mas você sabe que depois, realmente, eu parei pra entender o porquê que eu tava sofrendo tanto daquilo. Não, doeu, perdi o namorado, mas eu te entendi depois, que realmente não fazia sentido. A gente não era namorado, fazia mais de um mês que a gente nem se encontrava, mas eu só soube da morte dele. Que, tipo assim, nem era um namoro, acho que eles tinham tido um rolinho ali, aí não tava mais junto e o cara morreu e ela ficou lá. Nada do Pix da consulta. Não, isso eu tava com 17 anos, né? Eu falei assim, e ela nem, tipo assim, nem era viúva do cara, e ela tava se comportando como se fosse a viúva do cara, né? E ela me deu esse chacoalho, assim, que... Aí eu, nossa, amiga... Eu falei isso mesmo. Eu falei desse jeito com você, desculpa. Eu falei mas assim, foi bom pra ela. Não, ela falou, mas na hora porque que ela veio contar amigo é pra essas coisas. É que na hoje hora que ela veio contar o fato, aí do jeito que eu falei, até eu assustei o jeito que eu falei, pela visão de como ela recebeu. Aí depois ela veio, não, amiga, mas... Aí eu pedindo desculpa, ela falou, não, amiga, mas foi bom, porque eu parei, refleti realmente o quanto que eu tava pondo ali em cima daquilo, né? Eu acho que você fez terapia, por isso que você agora tá recebendo. Não, porque assim, isso, hoje você analisa como profissional, mas o amigo é pra isso. Então... Já deu, chorou, parte pra outra e vida que segue. Uns chaculados, sim, que eu então eu tenho uns delay. Na hora que ela falou, eu fiquei em choque comigo. Que eu falei, cara, Elaine, que monstra. Mas as pessoas mudam. As pessoas mudam. Não, total, tanto que foi. Ela e uma outra que trouxe um outro ponto também. Eu falei, amiga, eu falei assim, você, desculpa. Ela, não, na época eu fiquei chateada com o jeito que você falou e tal, mas depois eu entendi. Hoje eu entendo que realmente você tinha razão.
Desculpa, amiga. Sim, tá. Então, assim, eu tenho uns delay, tenho as horas. E as pessoas surpreendem. Falam assim, você... Aí teve uma outra que ainda falou, mas essa não trouxe nenhum fato extraordinário que eu não lembre. Ainda. Nem perguntei, porque depois das outras duas... depois disso aí, deixa quieto. Depois das outras duas, eu nem perguntei. Mas o dia que ela me viu na clínica, né? Aí ela olhou e falou assim, nossa, você é psicóloga, quem diria, hein? Aí eu... Vixe, isso é bom ou é ruim? Aí eu nem perguntei, então, né? Chamei o paciente, falei, nem dei banho, tchau, tava indo embora. Tchau, deixa eu almoçar que eu tenho que pegar minha filha, né? Então, assim, pra essa, com esse tom, eu já nem perguntei. Não, é melhor. Melhor É não. melhor não. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, manda aí nos comentários. Pode pôr no comentário, né? E manda no direct do privado lá no Papo de Casal. A gente já falou. Um dia a Elaine me deu um sacode. Que eu já deixo publicamente aqui meu pedido de desculpa. Pode mandar no direct do Amarelinho Cast. Não que a gente seja fofoqueira, a gente é jornalista. Autorizado. Depois a gente comenta lá na oficina se ela foi amiga ou não. Né? Foi amigo ou foi hater. Ó, a gente já falou aqui que na dificuldade é ou onde mais aproxima. Sim. E vocês já falaram da fé aqui, que vai ter um episódio em breve falando sobre os mitos e as curiosidades da fé. Mas vocês acham que a fé fortaleceu mais vocês? Olha que vocês mudaram. Eu e o Saulo já teve um bate-papo aqui que dá pra sair um episódio faz uns testando o É que microfone. assim, a gente tava testando os equipamentos e tal, mas saiu muita coisa lá, gente. Assim, Saiu, dá muito corte. Eu já falei pra ele, não vai mandar um episódio. Faz uns cortes. Mas dado que, assim, a gente vai filtrar, óbvio, algumas coisas, nós vamos falar aqui agora, mas... Vocês acham que essa mudança Muito. na religiosidade de vocês... Muito. Tanto que a parte que eu tava falando, né, dos conflitos, essa amargura que eu olhava pra paternidade do Saulo e achava que ele tinha... E era muito engraçado, porque eu achava que ele tinha que ser o pai que eu era como mãe. E não, né? Ele era o pai que ele dava conta naquele momento, até que depois desse acidente, ele mesmo olha fotos do dia que nós passamos, é tão né? louco isso, cara. E ele Porque mesmo você fala olha, que eu olhei umas fotos... No dia que aconteceu, porque, assim, esse fato, dia eu passei raiva com ele, tá? Eu Antes fui... dele entrar, eu falava assim, foi levar ela pra brincar. Isso. Era férias escolares, tudo, levamos ela pra brincar. E aí, tudo que tinha que fazer com a Isadora, de levar pra brincar, de entrar num brinquedo que eu tinha que acompanhar, porque ela era pequenininha, era eu. Ele com aquela cara de preguiça, assim, que dá vontade de pular no pescoço dele, assim, e esganar. Aí eu enfezei, porque ela queria ir numa piscina de bolinha que tinha lá no Ribeirão Shopping, assim, montada, gigante, que tinha um escorregador e tal. Eu olhei pra cadeira e falei assim, você é pai dessa criança. Você entra nessa piscina de bolinha porque eu cansei de ser mãe solo. Eu tô casada e tem um pai, essa filha. Então você vai entrar nessa piscina de bolinha. Eu já tava saturada, de tanto... Pra você ter noção do quanto que tava ruim, na minha visão. Ele não sabia que tava ruim desse jeito. Mas pra mim tá. E não... E aí ele entrou pra brincar. E, gente, e você vê o vídeo, era com uma má vontade. Não, e assim, eu olhei aquele vídeo. Aí esse vídeo sumiu, eu nem sei cadê esse vídeo mais. Aí eu tenho. E aí, eu olhei aquele vídeo depois de tudo que a gente passou, porque foi no dia, a gente foi muito louco, porque eu levei a Isadora pra brincar. Esse era o objetivo de ir pra Ribeirão. E aí aconteceu o acidente e tal, e foi desenrolando. Inclusive, só pra deixar registrado aqui, eu não sei quando o episódio vai ao ar, mas a pessoa que tirou a Isadora de dentro do carro na situação que ela estava foi o finado Carlão Momeiro. Foi ele que tirou ela. Ele que tirou ela lá. E assim, a médica da UTI pediátrica em Ribeirão Preto, do Hospital Sinhá Junqueira, ela falou, ó, sua filha tá aqui viva, agradeça. A ciência não sabe, as palavras eu lembro certinho, ela olhou pra nossa cara e falou assim, ó, a ciência não explica, a medicina não explica, mas de alguma forma sua filha está absorvendo a hemorragia, que ela teve uma hemorragia cerebral, que ela teve lesão cerebral, o crânio fraturado. Mas, de alguma forma, o neurologista não precisou fazer um dreno, porque, de alguma forma, o organismo da sua filha está absorvendo a hemorragia cerebral dela. E ela falou, ó, as pessoas que
fizeram o que fizeram para sua filha chegar aqui. O intensivista pediatra, o intensivista, aqui, foi o Dr. Tiago, o Carlão Bombeiro, essas pessoas em todo o trajeto foram essenciais para manter a vida dela. Teve um sargento da Via Norte que atendeu junto com a viatura que o Carlão tava todo mundo que dia, fez para encaminhar ela para Orlândia. E chegou lá em Orlândia, tinha o Dr. Tiago que tinha acabado de fazer um curso de intensivista. Tudo isso combinado fez ela chegar com vida lá em Ribeirão. Então, assim, nesse dia eu aprendi a ser pai. Mas olha como é que é muito louco. E aí a gente já cansou de falar desse assunto. Eu precisei quase perder para poder ser pai. E eu não desejo para ninguém, não queira perder, chegar perto de perder o seu filho para você conseguir ser pai ou conseguir ser mãe. Porque saber o que tem valor, é muito difícil. Você ressignifica tudo na sua vida. O que é importante na minha vida? E é muito engraçado, né, que você perguntou essa questão. Então, assim... essa sequência de eventos, né? Eu estava insatisfeita com o casamento por conta de como o Saulo manifestava a paternidade dele. E aí foi uma sequência de eventos. Eu nessa insatisfação, veio o acidente. Por incrível que pareça, desde quando nós nos casamos, a gente se afastou da nossa fé, né? Aí a gente mergulhou em águas profundas aí, nos 10 anos que a gente esteve afastado da nossa fé. A gente se afastou do catolicismo, a gente foi vivenciar o ocultismo, a gente foi apresentado, né, por uma pessoa próxima a nós, apresentou pra gente o ocultismo nesse processo, e a gente meio que virou as costas nesse momento. E é muito engraçado que, tipo, a releitura que nós fizemos do acidente foi justamente um dos passos que nos reaproximou da nossa fé. Até tem uma metáfora que eu li uma vez, eu acho que foi no Instagram de uma famosa, que eu não lembro, que ela é católica também, né? E ela fez uma postagem de uma viagem que ela fez a Jerusalém, que tinha o quadro, né, do bom pastor com a ovelha no colo, que é bem assim, que o pastor, ele quebra a pata daquelas ovelhinhas rebeldes para que ela, machucada, deixe ele se reaproximar dela, para que ele pegue ela se acostume com o cheiro dele e ele consiga ficar mais próximo dela. E era uma imagem, né, do pastor dentro de uma igreja, que é justamente isso, que muitas vezes, né, Deus como seu pastor, né, o Cristo como seu pastor, ele vai te quebrar a pata do cordeirinho teimoso para que você se reaproxime dele. Aí eu falei assim, que nós quebramos 3 patas e ficamos numa só pra gente quebrar a cara e aprender e voltar pra onde a gente nunca devia ter saído. Mas a curiosidade é um terror, né? Curiosidade. Eu sou uma pessoa movida pela curiosidade. Curiosidade matou o gato. E eu quase me lasquei nessa. Como diz a minha filha, matou o Thomas, que a gente tinha um gatinho que chamava Thomas, mas ele passou embaixo do portão, aí ela fala, lá, mamãe, a curiosidade matou mesmo o gato. Então, a curiosidade era um problema. Então, sim, eu tinha as minhas questões. Porque eu sou formado em ciência da computação. Pra mim, a vida 0 e 1, 1 e 0, 0 e 1, 1 e 0. Não tem meio termo. É verdade ou não é verdade. Verdadeiro ou falso, 0 e 1 é isso. E aí, você... Mas peraí, tirando a razão, vamos pra fé. Fé, a própria palavra fala, acreditar naquilo que você não vê. Mas, eu sou um cara das exatas, velho. E aí vem os embates da sua cabeça. Mas peraí. Então eu tinha umas questões muito, muito assim, não sei se às vezes isso é um conteúdo para outro podcast e tal, mas eu tinha umas questões muito sérias relacionadas à fé. Então, hoje eu entendo que isso precisou acontecer, tudo que aconteceu, principalmente, não específico acidente, mas precisou acontecer o que precisava acontecer pra gente entender aonde a gente estava. Foi muitas coisas, né? Foi o casamento meio balançado, aí veio o acidente. Teve a cirurgia dela do coração. É verdade, antes do acidente a gente passou um ano antes. Um ano antes, a Isadora teve que fazer uma cirurgia no coração. Aí a gente já tava meio balançada, aí o Saulo deu deu uma aprumada. Legal, deu uma aprumada, né? E aí a gente meio que se apegou ali
tal, fechou o sopro que ela tinha, beleza. Aí mais um ano e eu foi assim, falei, vixe, não é ainda. Aí veio o acidente, aí depois do acidente veio o desemprego. Então, olha só, né? A paternidade, a questão financeira, e aí eu falo que foram as patinhas, né? Que os cordeirinhos que precisou quebrar pra gente poder aprender a voltar e realmente entender, né, esse significado dessa vivência, o que foram essas provações que nós passamos, porque tem coisas que acontecem com uma permissão para acontecer, para que justamente a gente entenda qual é o propósito daquilo, para a gente encaixar os quebra-cabeças e conseguir, né, entender o propósito daquilo. O porquê a gente mudou como pessoa, a gente melhorou como casal. Esse acidente aproximou muito a família, de uma forma geral, né? A família, nós quanto famílias, eu, ele, a Isadora, mas a família também de base, ao redor, né? Pessoas que estavam afastadas. Então, o acidente foi, assim, a ponta do iceberg para a gente mergulhar de volta na nossa experiência de fé. Porque, assim, a história do acidente é uma coisa muito louca. Vamos deixar essa... Porque a história do acidente envolve a questão espiritual também, da fé e tudo. A gente pode combinar um só para falar disso. Porque... Nós vamos ter um episódio só de fé. Eu já tive uma aula antes. Eu não vou dar spoiler. Mas a gente já teve uma aula antes. E é muito louco, porque hoje eu olho aquelas fotos, eu vejo aqueles vídeos assim, esse Saulo não existe mais. E aí eu vejo aquilo lá assim, falei, cara, esse Saulo da foto, do vídeo aqui não existe mais. Eu não me vejo mais ali. Eu não consigo me ver ali. Porque aconteceu o que aconteceu, porque precisava acontecer. Mas eu consigo ter essa reflexão. Falando, não me vejo mais nesse Saulo aí. Precisou acontecer tudo isso para você ser o Saulo que é você hoje, a Elaine. Mas aí é que muitas pessoas não entendem. Porque nós, como seres humanos, a gente consegue ver o passado, o presente, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas por que existe o sofrimento? Por que existe dor? Mas é como Deus, na sua infinita misericórdia, e consegue ter uma visão do começo, meio e fim de tudo que está acontecendo. Até os antigos falavam muito assim, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ela fala, mas Deus deixa o mal existir. Falando, um mal menor precisa acontecer para que um bem maior aconteça. Nós não estamos hoje aqui dando um testemunho, mas com mais detalhes no próximo, se a gente não tivesse passado pelo que tinha que passar. A gente se transformou como pessoas. Eu me transformei, eu aprendi a ser pai por conta de tudo que aconteceu. E não blasfemo, não falo, céus, vida, igual aquela hiena daquele desenho lá, velho. Eu não sei, eu sou mais novo, eu sou da época do Naruto. Não, pelo contrário. Eu agradeço demais, porque hoje eu sou uma pessoa melhor por causa de tudo que aconteceu, sem sombra de dúvida. Gente, a gente já tá quase caminhando pro final, ainda tem mais coisa ali. Mas eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, VTR Comunicação, a Natália Garcia, Delivery da Ju. Esse episódio deve estar passando perto da Semana dos Namorados. Então, Delivery da Ju, liga lá pra Ju, pro Pó Royal, peçam lá uma jantinha. Faz um agradinho pro amor, ó. Faz um agrado, peçam uma parmegiana, que é daqui. Casados também namoram. Sim, então, se ajuda, parceiro. Aproveita o delivery para fazer uma janta, um agrado, tira a patroa da cozinha, põe uma velinha, faz um... Seja esperto. Né? O estrogonofe. Quem quer rir tem que fazer rir. Eu tenho um episódio que eu falo, até na abertura que a Lu passou ali, eu falo que o orgasmo do sábado começa na segunda-feira, tá? Então, assim, maridos... Começa na segunda, parceiro. Quer um agrado no fim de semana, que você acha que ali dá pra despachar pra casa da avó, pra quem tem os rebentos, e achar que a patroa vai estar disponível, segunda-feira você começa, chega do trabalho, deixa de preguiça, lava a louça, que às vezes ficou ali porque a criança tomou conta da mãe, ela ficou meio atarefada, lava uma loucinha ali, pergunta se ela precisa de ajuda pra preparar o jantar, vai picando alguma coisa, assim, vocês interagem.
mensagem, vocês conversam, você dá o ouvido, empresta o ouvido pra falar como é que foi o dia, o que as crianças fizeram, né? O que o perrengue que ela passou com as crianças, né? Vai, pega o filho lá, vai dar uma voltinha com o filho, se às vezes você não tem dotes culinários, vai dar uma voltinha com o filho pra mãe poder ajudar, né? Já alivia pra caramba você cozinhar sem criança gritando na orelha. Eu não gosto. Então, assim, né? E aí eu assim, não, no dia dos namorados, aproveita o delivery da Ju e faz a janta pra patroa, tira ela da cozinha. Então eu vou dar a dica completa. Você liga no delivery da Ju, pede lá uma parmegiana, um estrogonofe, faz aquilo lá, passa aqui na rede mais barato, aqui na mercearia e varejão mais barato, aqui na entrada do Benedetti, pega aquela cerveja, o vinho, o refrigerante, o suco. Nossa, peraí. E aí... Devagar. Ó, já é caminho. Ele não sou patrocinador, ele não vai falar. Mas aqui no Lago Azul tem 2 estabelecimentos de entretenimento adulto. Que vai ajudar vocês. Então, tá aí. E se você que não tem namorado, que não é casado e precisa trocar o óleo, a Autoelétrica Amarelão troca o óleo do seu carro, da sua moto. É o do carro. Então vá na Autoelétrica Amarelão, põe uma luz no seu carro, troca o óleo. Já que você não tem namorado, dá um trato no carro, vai que consegue. Cuida do seu carro, da sua moto, e quem sabe você consegue. Ai, meu Deus do céu. Eu posso perder a chance de fazer jabá. Se intere das notícias de última hora. Vai lá, aproveita. Não tem namorado? Vai lá se interagir das notícias. E deixar o carro bonito pra conseguir um namorado. Ame o seu carro. Já que tá na moda, hashtag ame, né? Ame seu carro. Amar coisas inanimadas, então ame o seu carro. Ué. Rapaz. Gente, espontaneidade, é isso aí mesmo. O pulso tic-tac já foi, voltou 2 vezes. Tá vendo o que eu sofria no podcast com meu marido, gente? Vocês gravaram um podcast com o marido, é isso? Vocês não podem dar chance pra gente. Não. Sobrou. Juntou os dois não. Agora aí, ó. Pessoal, vou me recompor aqui. Que mensagem vocês deixam pros novos casais, pros antigos que precisam se reciclar? Nossa, porque tem muita. A gente fala muito do novo. Em casais de mais velhos. E depois da pandemia, como o Saulo falou no começo, depois da pandemia foi isso. Que mensagem vocês deixam aí? Você primeiro. Obrigada. Depois gente, eu falo. É porque ele fala muito, gente. Ele fala mais que eu. Vou só complementar antes de responder pro Juninho. Sabe aquela premissa que todo mundo fala assim, ó, empresta ouvido pra sua esposa? Eu até falei isso, né? Agora. Empresta ouvido pra sua esposa, porque depois um dia chega do trabalho. Lá em casa é o contrário. A esposa não é a quem vai sair falando pro marido das coisas. Eu tô me policiando. Como é que foi o dia. É a esposa que empresta o ouvido lá em casa, porque ele fala. Então ele tá deixando eu falar. Porque ela já empresta o dia inteiro pros pacientes, eu já aproveito. Aí ele aproveita a janela. Então eu falo, parece que não. Eu sou a tagarela da família. Minha mãe fala, que a Isadora puxou pra mim, que fala o podcast confirma. Mas o Saulo é mais tagarela. Ele fala mais que eu. Olha, gente, mensagem para os casais. Primeiro, né, a nossa premissa, a gente fala muito isso no podcast, nas orientações que a gente deixou lá, que é o diálogo. Diálogo acima de tudo. Entre um casal não pode ter segredos, né? E quando eu falo segredos, não é questão de você esconder, que nem eu não vou sair falando, né, gente, dos meus atendimentos, ficar falando, isso é um segredo. Não. É segredo de... Intimidade. Né? Porque muitas das queixas que eu vejo, que eu recebo, é assim, eu não consigo falar sobre isso com meu marido. De coisas que seriam plausíveis. Triviais, né? Não são triviais. Que não são triviais. É como, por exemplo, eu me sinto desconfortável que meu marido faz alguma coisa na cama e eu não gosto. Cara, você não tem que falar. São coisas que você tem que falar. Eu quero fazer um parênteses aqui dessas coisas, de fazer coisa que eu não gosto. Ó, por gentileza, senhoras, nós homens. Não vai falar vou falar. Vou falar. Temos 2 bolas e elas não são de cristais. E só uma varinha que não é de condão. Então,
nós não conseguimos adivinhar o que passa na cabeça. Você imagina Eu ele não falando isso, uma gosto. catequese matrimonial com um bando de noivo que vai estar se preparando para casar, porque nós somos membros da pastoral. Mas olha só, não é a realidade. Nenhum homem vai conseguir adivinhar o que a mulher gosta ou não de Se gostar. não falar, a Ele gente falou não isso. sabe. Exatamente. Copos são de cristais, nós não temos O homem bola. precisa ser falado o óbvio. Este adesivo aqui é branco. É mesmo, concordo. Então, assim, não ter segredos, né? ué. E o mais legal, que ele falou isso numa catequese matrimonial. Todo Nós mundo dá somos risada, membros da pastoral, e ele me fala assim, tia, que é a tia dele, Tampa né? ouvido aí. Dos membros mais antigos, os tios dele, né? Tia, tampa o ouvido, por favor. Aí ela, tampa o ouvido por quê? Eu falei assim, lá vem. Porque assim, a pastoral fez o favor de deixar a Elaine e o Saulo com tema sexualidade pra palestrar pros Cara, como é que você fala de sexo? Coisa da igreja católica. Mas como é que você fala desse assunto? Assim, ó. Não, porque, gente, olha, não pode isso. Porque assim, Cara, é um assunto que tem precisa. jeito. É um né? negócio que você tem que ser espontâneo pra quebrar o gelo ali, a vergonha. de hoje que eles têm muito acesso a isso na palma da mão, no né? celular, né? Então, assim, Falando claro, de acessos. a gente tem o que precisa ser falado, claro, mas você tem que dar a espontaneidade ali pra quebrar um pouco a guarda do pessoal, E ele né? falou da bolinha de cristal lá na palestra da igreja, mas enfim. Ter esses segredos, né? Segredos de como você se sente. Às vezes tem questões pessoais das quais você passou no seu sentir, no momento, né? Que coisas que vêm da sua história, da sua questão familiar, dores que às vezes você carrega, e que muitas vezes quando você consegue perceber que você está projetando isso na sua relação, é importante que isso não seja um segredo que você guarde. Né, que o seu par precisa saber quem é você, e você precisa saber quem é o seu par, né? Claro que você não vai acabei de casar na lua de mel, vou soltar uma bomba lá da minha família, que sei lá, com a prima, que eu não converso. Você não convidou aquela prima pro casamento, por quê? Eu não vou falar lá no primeiro, né, na lua de mel. Mas são coisas que não ficar com aquela, né, com aquele nó na garganta de coisas, por quê? Pode não ser nada com o marido, pode ser nada que você tenha com o seu marido, mas vai refletir na sua relação. Vai, né? Pode ser que você não tenha nada a ver com a sua esposa, um negócio lá do trabalho que você acha que não é, ou um desacordo que você tem com seu pai, lá da infância, enfim. Mas vai chegar no momento que esses conflitos pessoais, né, que você traz de antes dessa relação acontecer, vão começar a conflituar. Por quê? Um jeito de falar do parceiro para a esposa, ou o jeito de falar da esposa, uma palavrinha, pode ser gatilho de uma lembrança que marcou a sua infância. Nossa, isso E aí você for assim, chamar de... Falar assim, pessoa. Nossa, você não... você larga, vamos pensar uma discussão besta. Nossa, você larga essa toalha em cima da cama, parece que fica de vagabundagem o dia inteiro. Pronto. Aí vai lá num gatilho da infância, que era uma coisa que alguém te falava, a mãe, uma tia, uma avó, e que é gatilho pra te machucar. Essa dor vem com impulso, com uma raiva. Por quê? Lá você não podia se defender. Você era criança, você não ia afrontar aquele adulto. Agora você tá falando de igual para igual com um adulto. Então, se você deixa essas dores, né, virarem gatilhos, é importante que, nossa, não gosto que você fala comigo assim, por quê? E traz a sua história, não faz isso ser um segredo. Exatamente. A sua história ser um segredo pro seu par, entende? Então tem muitas coisas que a gente fala muito isso, que isso é o senso de amizade. Trate o seu parceiro, a sua parceira, como você trata um amigo. Nesse sentido de acolher. Um dos pilares dos matrimônios é a confidência, né? A confidência, né? Porque não adianta, eu tô aqui, vou meter o pau no meu marido pra uma amiga. Aí eu não conto pra ele o que ele tá fazendo comigo. Então, o casamento vai desgastando por conta dessas pequenas pedrinhas, né? E pequenas pedrinhas vão acumulando, né? E uma hora o casamento morre engasgado. Tem algum conselho? Eu acho que da minha parte, eu falo assim, é o diálogo sincero, franco, porque eu sou uma pessoa muito justa e eu detesto mentira. Eu falo assim, você tira a roupa, você toma banho, você lembra dessa pessoa, mas você não se desnuda das suas emoções? Exatamente, você não se abre, você não baixa a guarda, porque, se você
segue a mesma profissão de fé que a gente segue, que casamento é pro resto da vida. Você namorou a pessoa, não, é com essa pessoa que eu quero ficar pro resto da minha vida, mas você não conseguir se abrir para essa pessoa. Então, assim, nem tudo você precisa estar armado, cara. Você não precisa ficar armado o tempo todo, assim, em coisa assim, proteção pra se atacar. Não, você tá dentro da sua casa, com a sua esposa, que você escolheu pro resto da vida. Se você não conseguir se abrir pra ela, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, tudo errado. E pegue o hábito de pedir desculpa. Mulher é orgulhosa. A gente tem dificuldade de pedir desculpa. Eu sei bem. Tem um vídeo de um japonês que, cara, é muito engraçado. Ele tá lá assim, ele escreve assim... o problema, e aí desculpa. Aí o homem, ele risca reta assim, problema aqui, desculpa, ele fala, desculpa, perdão. Aí vai, mulher, vai rodando no quadro assim, aí ele vai assim, foda-se. Bem assim. Olha, eu não sei nem o que vocês estão falando. Então, gente, é assim. Vocês estão falando. Para nós para nós homens, é muito difícil às vezes se abrir, sem sombra de dúvida. A gente é ensinado, às vezes tem a tal da guerra do sexo, fala assim, a vida do homem é mais fácil, a vida da mulher é mais fácil. Gente, uma das coisas mais assim gritantes que existe na nossa sociedade é a mulher, ela é acolhida. Se a mulher tá com um problema, se a mulher tá com uma dificuldade muito grande ali, naturalmente a sociedade vai acolher a mulher. Nós, não estou falando que todos, porque existe exceção para toda regra, mas nós, naturalmente, da mesma forma que existe exceção para toda regra, nós, homens, a gente é criado desde criança, seja homem, não chora, homem não chora, assume seus BO, toca a vida, isso vai virando uma bola de neve emocional, velho, que na hora que te pega, é buraco. Eu entrei numa depressão profunda depois do acidente, que pra eu sair não foi fácil, velho. Foi 3 anos de tratamento de terapia, 3 anos de psiquiatra com remédio. Não foi fácil. E eu comecei nela com estresse. O estresse foi agravando. O estresse explodiu com o acidente e o estresse virou uma depressão terrível. Então, assim, se você não tiver uma pessoa nesses momentos que te entenda, que te acolha, e você não converse, se você fale muito com o seu companheiro, fale o que é ruim, o que é legal, o que é difícil, o que é fácil, mas fale. E complementando também, né, nesse ponto, específico para as mulheres, não leve a militância para dentro do seu casamento. Nossa, isso é terrível. Porque homens e mulheres não são iguais. E nunca vão ser. Nunca serão iguais, né? O seu marido, o seu companheiro, ele tem uma mentalidade, ele tem um jeito de pensar, então você precisa aprender como que funciona esse seu parceiro. Claro, como disse o Saulo, não é uma regra, tem exceção. Sim, tem caras, o casamento da tua prima, da vizinha, de uma mulher próxima, deu ruim, acabou, porque em algum momento ela não entendeu os sinais, porque ela não usufruiu do namoro para isso, mas não torne uma regra, que porque um fez, às vezes você casou com a parte boa daquilo que te lembra o seu pai. Mas às vezes as mulheres vão internalizando, fazer um complô, principalmente com o materno, né? Às vezes incorpora aquela queixa da mãe, mas ela tem uma visão de pai, que é um pai maravilhoso, ela casou com aquele lado do pai. Tudo de bom do pai. Eu acho que eu não estou entendendo. Tudo de análise. Bom, né? Tudo de bom do pai. É uma pessoa divertida, é um cara que ajuda, que faz... Por quê? Porque ele tem também a parcela dele, do que vem da história dele, que teve ali um pai, um parceiro que era colaborativo. Ok. Às vezes aquela sua amiga, uma prima, não teve, ou a mulher do jornal, ou você falou, né, dos artistas, a outra que estava lá, apaixonada e de repente foi abandonada, grávida, blá, blá. Igual aconteceu com a cantora lá. Não meça o seu relacionamento pela régua do outro. Analise o seu relacionamento pelas dificuldades e divergências que você tem com o seu parceiro. Por que eu tô falando isso? Porque chega muita mulher com comparativo. Muita mulher que, assim, o cara faz. Tá, mas e aí, onde você entra nisso? Porque muitas vezes a própria parceira vai levando o relacionamento para um desgaste, porque ela começa a comprar um complô do que aconteceu na relação do outro.
lá da vizinha ou de um ex-relacionamento Ela tá importação de problemas. Exatamente, ela tá importando. Tá importando, já que eu não tenho, dá isso aqui pra mim. Que ela meio que tá assim, ó, antecipando a queixa pro marido de uma coisa que às vezes o Ele marido nem não fez. fez. Ou às vezes o marido faz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Às vezes o marido realmente só não lava a louça, só não pôs a comida na geladeira. Uma coisa também que acontece. Não tirou a toalha de cima da cama. E aí aquilo é aquele gatilho que eu falei, né? Às vezes isso é um gatilho de uma coisa que está acumulada. Então, o diálogo do seu casamento, ele acontece porque você precisa ver a história, né? Você casou com aquela pessoa porque tem uma história. Então, o desgaste, ele só vai acontecer e as coisas só vão fluir para o lado ruim se você alimentar muito. Então, eu vejo muitas mulheres estão alimentando. E a mulher, ela tem essa tendência à negatividade, é incrível. É do cérebro. Não, e outra, o cérebro feminino tem essa tendência à negatividade. Então, você tirou aquela plaquinha do lugar e esqueceu de pôr de volta hoje, sobrou pra Lu pôr de volta no lugar. Ela vai falar lá, macerar a semana inteira que você tirou a plaquinha do lugar. Vamos supor, um exemplo. Né? E aquilo vai maçando. O cérebro masculino não funciona com isso. Não, e outra, é importante também, lembrei, o que acontece? Muito se falou assim, o Brasil só vai dar certo quando ele falar de política igual ele fala de futebol. E aqui estamos falando de política igual falamos de futebol. Casamentos acabaram por causa de politicagem, por causa de ideologias, que um pensa uma coisa, pensa outra. Eu ouvi uma essa semana e para mim fez muito sentido. Nós somos pessoas inteligentes, a gente vê os fatos. E aí você pode cair em duas situações quando você vê os fatos e analisa os fatos. Você pode ser preciso ou impreciso na descrição dos fatos. Quando você vem com uma ideologia, e isso eu não estou falando de uma exclusiva não, gente, pode ser qualquer uma. A ideologia é uma inferência, ou seja, ela é uma lente na frente do seu rosto. Cabeça, né? E aí o que acontece? O que acontece? Quando você pega uma ideologia e coloca na frente da descrição dos fatos, você não está descrevendo o fato da maneira que ele é, do jeito que ele é, da verdade que ele é. Então, hoje acontece muito das pessoas negarem a realidade, negarem os fatos, não acreditarem, porque se ela de fato concordar com o que o outro está falando, ela vai questionar a ideologia dela. Gente, não tenha ideologias. Sempre se atente aos fatos. Da mesma forma que coisas boas acontecem em determinados governos, isso a nível de política, coisas boas ruins acontecem, isso em todos. Só que, como isso veio pra dentro dos relacionamentos, virou briga de torcida organizada. É o meu não, gente, peraí. De tudo que viveram. Exato. Né, pra poder fazer parte de um grupo. Então, exatamente. Eu vejo muito, né, muitas coisas que... comprar a ideia, né, de que homem tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. Às vezes, assim, tem mulheres que ficam disponíveis dentro de casa o dia inteiro. E aí ela compra aquele discurso do marido tem que me ajudar em casa. Eu entendo que sim, hoje em dia, nós temos que ter essas doses de responsabilidades. Mas, assim, às vezes mulheres que nem têm filhos... Passou o dia inteiro que dá pra organizar. Porque eu tô falando porque eu lembro que antes de ter filho, nossa, eu organizava minha agenda de um dia que eu tinha umas 3 folgas na semana. O Saulo passava 12 horas na usina. Imagina ele chegar às 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, 6 horas depois mudou o horário, e ter que ajudar a limpar a casa, sendo que eu fiquei o dia inteiro disponível pra isso. Então é questão de você ver, às vezes, né, olhar o lado do outro. Empatia. Isso. A empatia nos relacionamentos estão em falta, né? Porque alguns maridos hoje também vão levar para esse lado, as mulheres vão falar assim, que mulher machista. Não é isso, tá? Estou falando da questão de disponibilidade sobre os papéis. Então, eu tenho uma visão muito clara. É obrigação do homem manter e prover a sua família. É obrigação do homem. A mulher hoje faz isso... é obrigação também. Quando você está casada, você faz isso por opção. Se o seu marido não ganha o suficiente, porque a quantidade de filhos, as bocas que você tem para sustentar te remetem a ter que complementar uma renda, então esse marido, ele precisa sentar, conversar com ele e dizer, meu querido, da mesma forma que eu estou saindo da minha função para complementar a sua,
A hora que você está em casa, você tem que sentar e complementar a minha que falta, que é o cuidado da casa, o zelo com os filhos. Porque pai não ajuda mãe, pai é pai. Tá tendo muitas essas discrepâncias, né? Ai, meu marido me ajuda. Não, meu marido não me ajuda, ele é pai. Né? Então, para alguns pais aí que acham que ajuda a esposa, fica o recado. Não, você não ajuda a sua esposa quando você está com o seu filho. É o seu momento de ser pai do seu filho quando você chega do trabalho, você levar no parquinho, você criar memórias com o seu filho, é obrigação sua. Agora, ajudar, você está ajudando, complementando ela quando você chega do trabalho, ela também trabalhou o dia todo, e você, o que precisa fazer aqui? O que faltou? Vamos junto fazer isso? Porque hoje, infelizmente, é assim, né? Não é mais aquelas famílias dos anos 50 que a mãe conseguia ficar o dia todo dentro de casa e a casa tá limpa, bonitinha, e o marido pode sentar no sofá, pôr o pezinho pra cima. Infelizmente, as mulheres precisaram se ausentar dos seus lares. Então, essa comunicação, essa empatia entre os casais. O marido olhar o desgaste da esposa, a esposa também entender, né? Que às vezes foi um dia desgastante no serviço. Homem, muitas vezes, né, a maioria tem trabalhos de força bruta. Né? Imagina, entrar embaixo de um carro, levanta não sei o quê. 97% dos trabalhos de insalubres e arriscados pedreiro, é dos porque homens. O pai que trabalha vai ter um cansaço físico. Então, às vezes, ele não vai ter uma disponibilidade, mas espera o tempo, né? Porque a mulher tem pressa, né, de fazer as coisas no tempo dela. Eu costumo falar que, se falou uma vez, não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Olha, depende. Cada 6 meses. 6 meses era bom, né? Aí fica mais 5 minutos. Deixa eu falar pra vocês. Tem vem temporada nova aí do Papo de Casal? Tem alguma coisa prevista? Agora, o que aconteceu, né? A gente passou, a gente teve um período de desemprego, então a pessoa aqui precisou ficar mais empenhada. A gente estava falando dessa questão de trabalho. É complicado. Eu precisei ficar muito mais empenhada complicado nos meus atendimentos, né? Tá, gente, diferente de ficar sentado no ar-condicionado só ouvindo as pessoas, não é só isso que acontece, tá? Tem muito trabalho nos bastidores. Tem livro para ler, tem estudo para estudar, tem cada caso. Então, se eu tenho 20 pacientes, são 20 estudos diferentes. Então, não dá tempo de fazer publicação, não dá tempo de alimentar uma rede social quando isso só depende de você. É agora que o Saulo, né, ele se realocou, tá tudo certo, eu tô conseguindo diminuir os meus dias de atendimento, já estamos voltando, né, à tona. Mas aí, quando ele tocou no assunto, né, da gente reativar os vídeos do Papo de Casal... as pessoas sentem falta, velho. Sente falta, velho. A proposta foi a seguinte: não ser ao vivo, pra gente gravar, porque aí um dia que eu tô disponível, eu me preparo para aquele dia, né? Sim. Porque num dia que eu não tive atendimento, não tô com olheiras, com a cara esbagaçada, porque tem atendimentos que consomem a gente. Não, gente, é sério, tem atendimento que tem hora que eu saio do atendimento que ele olha e fala assim, vixe, foi pesado hoje, né? Aí você pode ter certeza que o dia que eu tenho um atendimento pesado, eu vou estar o dia inteiro assim, só quero assistir televisão, colocar o pezinho pra cima e só ficar assim. Fala comigo não. Não fale comigo. Não converse comigo, então, por favor. Foi difícil, né, nesses últimos 2 anos, alimentar o Papo de Casal. Mas já tem projeto, tem próxima temporada, tem novos assuntos, porque aí o Papo de Casal, ele vai perder um pouco dessa pegada muito psicológica. Por quê? Porque a gente vai trazer mais o Papo de Casal justamente para um papo de casal, para o cotidiano, voltado mais depois da nossa experiência de fé, alimentar mais sobre a espiritualidade para os casais, o quanto que isso, né, como foi a nossa experiência, e compartilhar com o pessoal, né, o nosso testemunho vai estar mais detalhado lá no Papo de Casal, a gente está montando lá o material. E nós estamos num mundo tão paganizado, então assim... Então a gente está voltando mais para uma terapia espiritual, Papo de Casal, do que somente a terapia no sentido mais psicológico da coisa, assim. Tá saindo um pouco a Elaine psicóloga tá saindo de cena no Papo de Casal e tá entrando mais assim, que eu tô conseguindo me desvestir mais dessas amarras, né, da casquinha, para poder trazer uma forma mais leve, porque na espiritualidade, estudando, vivendo a catequese,
né, da forma que hoje a gente vive. Inclusive, me tornei catequista nesse boom, nesse loop que a gente fez, né? Entrando em pastoral, né, a gente aprendeu o que é o Ministro de servir, Eucaristia. Ministro de Eucaristia. Então, foi um boom, assim, bem legal que a gente vai Revirou a trazer nossa vida de ponta essa cabeça. história pro pessoal. Então, vai ter pano pra manga, vai ter próxima temporada, mas não será ao vivo, tá, gente? Bom demais, né? Não dou conta mais de coisas ao vivo. Gente, agradecer vocês. Gente, que obrigado. agradeço. Obrigado por ter vindo. Virei fã de vocês. Teremos um próximo episódio falando sobre espiritualidade. Sim. Adoraremos. A aula que eu tive aqui hoje vai aprofundar mais. Vamos gravar de dia, porque eu tenho medo. Mas eu tenho que ser sincero, eu não posso mentir para as câmeras. Então, vamos... coisas que acontecem nos bastidores, gente. Ó, vamos ter um outro episódio. Falando que tem medo da cortina. Falando que tem medo da cortina, mexe aqui do nada. Não é assombração. Não é assombração. Minha filha chamando ali. Já estamos acabando. Coitada, ela tá ali esperando. Tá acabando já, filha. Peraí. Então, agradecer muito vocês mesmo. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço. O Saulo virou um parceiro. A gente tem coisas que a gente não pode falar aqui, porque sabe como está a nossa cidade. E agradecer mesmo, de coração. Imagina. Hoje... Foi bem divertido. Esse episódio vai ao ar sem cortes, porque nós somos assim. Vocês podem ver no nosso ao vivo, é desse jeito. A gente tem autorização para sem cortes. Então, tá aqui também, eu não gosto de cortes. Então, vai ao ar aí. Hoje, a gente perdeu um amigo que a gente falou aqui, que foi o Carlão. E no velório dele, muita gente falou esse testemunho que... Ele sempre esteve ali na ocorrência de alguém. Na ocorrência de alguém. É um cara que ia vir aqui, já estava combinado comigo de vir aqui contar as histórias dele. E, cara, sabe que a gente nunca teve... Bom, tivemos a oportunidade de falar com ele depois? Depois sim, ele... Inclusive depois, né, da ocorrência que ele atendeu com a gente teve o privilégio, nós servimos na Pastoral da Criança. E aí a gente teve o privilégio, né, de convidar ele ser convidado para fazer uma apresentação de primeiros socorros para as mães que nós acolhemos na pastoral. Aí a gente teve a oportunidade de conversar com ele, agradecer. De agradecer. Né, toda a questão. É que assim, no corre do acidente, fala, mas lá na época do acidente vocês não agradeceram? É cidade pequena, meu pai encontrou com ele algumas vezes, né, eles falaram, né, e a gente queria, né, deixar esse agradecimento. A gente já agradeceu ele pessoalmente, tá, gente? Sim, nós agradecemos. Mas deixar esse agradecimento aqui também, né? Por tudo que foi feito, pelo que ele fez pra nós lá, foi bem importante. Gente, porque quando aconteceu o acidente, sim, você não sabe o que tá acontecendo. Até você ver, peraí. Até você ver quem tava envolvido, o que aconteceu? Assim. Você escuta barulho, você escuta rodando, e aí você... Peraí, mas como assim e tal? E aí teve essas oportunidades. E aí a gente viu o Carlão tava lá e ajudou. Eu falo, foi ele que tirou a Isadora de dentro do carro, gente. Então, assim, a mão dele salvou a vida da Isadora. Minha filha não tinha 3 anos, ela tinha 2 anos e 10 meses. E a médica, a UTI, eu não esqueço. São coisas que a gente não esquece. Falou, todas as pessoas envolvidas até ela chegar aqui foram essenciais para manter ela viva e conseguir chegar aqui. A gente tem esse agradecimento especial, porque ele foi uma dessas pessoas essenciais para que nossa filha hoje estivesse aqui. Foi bem legal, porque ela acompanha a gente, né? Então ele viu e falou assim, Carlão, vou te agradecer, porque olha aqui, aquela menininha que você salvou ali, nossa, como que ela tá grande, né? E teve a oportunidade de vê-la. Ele viu ela. Depois, né, desse tempo, que a gente só tinha agradecido ele, mas não estávamos com ela. Então ele teve a oportunidade de ver, né? O trabalho deles, né? Que os bombeiros é um trabalho muito lindo. Teve a oportunidade de fazer ali. E ele teve a oportunidade de vê-la, né, com vida, saudável, brincando ali com as outras crianças que ele estava ajudando a ensinar, a salvar outras vidas, né? Ajudando a salvar vidas. Outras vidas. Eu quero deixar esse episódio hoje em homenagem a ele. Foi um episódio leve, como ele era. Sim. Vivia falando pra nós, ô Saradinho. Saradinho, bem difícil, né? Mas deixar ele que foi um herói. Eu lembro de criança, ele vestido de bombeiro. Pô, Rua Véia, periferia da cidade naquela época, e um cara que saiu da periferia, venceu, virou um militar, então
tenho certeza que mudou a vida de muita gente. Sim. Sem sombra de dúvidas. Então, nossa, deixar em homenagem a especial. ele, agradecer ele por tudo, deixar um recado aos senhores governantes aí, que a gente sabe que tem uma galera de vocês que é nossos fãs. Faça uma homenagem pra um cara como esse. Merece o nome de rua pra nunca ser esquecido. Exatamente. Faça homenagem. Vamos construir estátuas pros nossos heróis de verdade. Político não é herói, político ganha pra fazer o que faz. Então vamos construir estátuas pros nossos heróis, placas decorativas para os nossos heróis, Nome não de pra rua, gente. nome de rua. Nome de rua, Nome de rua. Instituições. Então, fica o recado aí. Agradeço vocês mais uma vez. Imagina. A produção, a nossa sombra de hoje, que é Cupido e É Cupido. e tudo mais. Cupido. Obrigado por acompanhar o Amarelinho Cast. Curtam lá no YouTube o Amarelinho Cast, curtam o Papo de Casal. Sigam nas nossas redes sociais e que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Obrigado por ficar até agora. Tchau, tchau, gente. Vai com Deus. Tchau, tchau. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast.